Você também é como eu, que adora comida? Gente, eu amo comer, principalmente se for comidas diferentes, de temperos e ingredientes e preparos que eu nunca testei antes. My name is Teacher Luciana Almeida e é sobre isso que a gente vai falar agora. Food. Eu dividi a aula em 3 categorias. A gente vai falar sobre verbos relacionados a cozinhar, a gente vai falar também sobre alguns ingredientes e a gente vai falar sobre medidas. Primeira categoria, verbs. Quais são alguns verbos que estão relacionados a esse ato de cozinhar? Cozinhar é um ato de amor, né? Eu já tive experiências assim incríveis de demonstração de amor quando tem aquele prato bem feito, bem preparado, com todo carinho, que você sente ali que tem várias pitadas de dedicação, de amor. Eu já passei também por algumas experiências em alguns países de, por exemplo, comer uma comida que tinha uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar. Como é que são esses verbos em inglês? A gente vai falar sobre alguns deles. Bom, um deles é bake. Como é que é esse verbo? O que ele significa? For example, I'm going to bake a cake. Eu vou assar um bolo. Então eu vou colocar no forno, né? Bake a cake. Também pode ser necessário to boil water, ou seja, ferver água. Isso é uma das partes, né? Um dos procedimentos. A gente vai falar também sobre alguns verbos relacionados a cortes. Tenho que esclarecer aqui, eu não sou nenhuma chefe de cozinha, então não vai esperando aqui cortes perfeitos, presta mais atenção ao verbo, não à técnica, tá bom? This is an apple, que é uma maçã, e agora a gente vai fazer alguns desses cortes. Por exemplo, I'm going to cut the apple half. Então eu vou cortar aqui ao meio. Sim? Esse é um. Outra coisa também que você pode precisar fazer é slice the apple. Então aqui eu vou cortar em fatias. Então a gente já cut, a gente já cortou, a gente também já sliced, a gente já fatiou e agora a gente vai fazer um outro corte. Por exemplo, se você já tem aqui algumas slices, se você já tem algumas fatias, você pode chop. Você pode picar, ok? Presta atenção para não confundir com outro verbo, que é shop. É o ato de comprar. Chop é o ato de picar, tá bom? Outro que a gente também pode usar, relacionados ainda a cortes, a gente pode dice. To dice. Esse é um pouco mais complicado, pelo menos para mim. Qual é a ideia? É de você fazer mais ou menos cubinhos. To dice é fazer cubos. Então seria algo mais ou menos assim. Não é um cubo perfeito. Outro verbo que também a gente pode usar é to grate. Grate é gratinar. Também pode ser to grill, que é grelhar. Outro verbo relacionado que você pode encontrar lá na receita que você está preparando é to peel. É tirar a pele. A próxima categoria é a categoria dos ingredientes. Ingredients. O que eu sugiro que você faça? Se você está pesquisando uma receita de uma comida que você nunca provou, claro, aqueles ingredientes podem não ser familiares para você, não pelo fato deles estarem em inglês, mas pelo fato de você não conhecer aquele ingrediente. Por exemplo, pode ser uma culinária árabe, pode ser uma culinária da Tailândia. Então, será que aquele ingrediente você já viu alguma vez na sua vida? Isso vai dificultar você compreender. No problem. Você pode jogar lá no Google Tradutor, pega qual é a tradução daquele ingrediente e você pode pesquisar na sua cidade, na sua região para ver se você encontra e aí você reproduz a receita. Mas também, se você já está fazendo uma receita que você já conhece os ingredientes, trabalhe com associações. Ou seja, eu sempre falo isso para os meus alunos e para as minhas alunas. Você pode aproveitar o que você já sabe em português e você associar aquilo e aprender também inglês. Tá, como é que a gente faz isso? Imagina lá feijoada. Então você já sabe como é que se faz uma feijoada, você já sabe quais são os ingredientes que vão numa feijoada. Você relaciona uma coisa a outra e você aprende um novo vocabulário. Por exemplo, quais são os ingredientes que a gente coloca numa feijoada? A gente usa garlic. Eu, pelo menos, eu gosto de usar garlic, que é alho. Eu também gosto de usar onions, que são cebolas.
E uma coisa que eu não dispenso de jeito nenhum é sausage and ribs. O que é sausage? Tudo bem, se você está fazendo, por exemplo, um hot dog, um cachorro quente, também vai aparecer lá sausage. Mas a gente usa um tipo de salsicha que a gente chama, na verdade, de calabresa. Outra coisa que eu não dispenso é ribs, que são as costelinhas maravilhosas, e bacon. Eu adoro bacon, que é o bacon. Outro ingrediente que não pode faltar numa feijoada, quando a gente vai colocar lá pra ferver tudo aquilo junto, todas aquelas carnes, e black beans, que é o feijão preto. Mais uma coisa que dá um toque todo especial é salt, black pepper, que é a pimenta do reino, e bay leaves, que é, adivinha, uma folhinha que a gente usa para fazer feijão. Exatamente, folha de louro. Esses são os ingredientes básicos para fazer uma feijoada. E o que a gente pode acompanhar nessa feijoada? Alguns ingredientes que a gente precisa são rice, que é o arroz. A gente também pode querer acompanhar com uma coisinha verde, uma folha, que a gente dá aquela salteadazinha. Kale, que é couve. Farofa é farofa mesmo. Não tem tradução, a gente leva para onde a gente for, carrega a nossa farofa com a gente. É esse daí, é essa lista básica de ingredientes. Então, como eu disse, toda vez que você estiver pesquisando uma receita, dá uma olhada nesses ingredientes. Se são ingredientes que você já conhece, porque você já usa no seu dia a dia, claro que a assimilação e a associação vai ser muito mais fácil. Se for um ingrediente que você nunca viu, uma ótima oportunidade para você testar algo novo. E a terceira parte dessa aula são as medidas. Você vai precisar medir quando você estiver cozinhando. Quais são algumas medidas que a gente pode usar e como é que elas vão aparecer na receita? Então, eu separei aqui teaspoon, que é essa colherzinha, é uma medida. A gente também pode precisar de tablespoon, que é o que a gente chama de colher de sopa. E pode ser que você precise daquela pinch, a pitadinha de sal, de açúcar, de canela. E é isso. Se você gostou desse vídeo, assista mais de uma vez, tente receitas novas, tente essa receita de feijoada seguindo em inglês e busque outras também. Compartilhe esse vídeo, deixe comentários, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser me dar alguma sugestão de alguma receita sua que é maravilhosa, pode mandar para mim lá no meu Instagram. See ya!